Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de resolução de questões excursivas, rodada 19 de 2022. Temos uma questão bastante polêmica aí para a gente resolver. Muitos alunos acabaram errando e é absolutamente aceitável, porque realmente é um entendimento do STJ que pega muita gente de surpresa. Tudo bem, pessoal? Aqui no chat, boa noite a todos. Vamos compartilhar aqui o nosso slide. Aqui. Pronto. Vamos lá. Então, pessoal, o enunciado do caso colocava o nosso jagunço mulambo preso por agentes policiais logo após ter retirado o aparelho de som do painel do carro da vítima, sendo que a coisa alheia móvel, o som, já se encontrava condicionada dentro da mochila de jagunço, conquanto este ainda se encontrasse no interior do veículo. Nessa situação, indaga-se, houve furto consumado ou tentado? É uma situação, né, que, conhecendo as teorias, como vamos ver, sobre o momento consumativo do furto, nós aqui teríamos, né, uma primeira impressão, mas o STJ seguiu aqui uma linha um pouco surpreendente, conforme nós veremos. O Otávio dizendo aqui que esse jagunço mulambo sempre está metido em problemas, sempre, né, Otávio? Ele é junto com outros aí, o Rodrigo Pancado, o Paulo Medonho, enfim, né? Temos os nossos personagens aí. Ele é tentado mesmo, né, Fernando? Pessoal, quanto ao momento consumativo do furto, nós temos que lembrar 4 teorias que a doutrina costuma lembrar. Em primeiro lugar, isso vale para o roubo também, né? Porque em ambos o verbo núcleo do tipo é subtrair coisa alheia móvel, claro, no roubo mediante violência ou grave ameaça. Primeira teoria da contrectatio, imagem aqui, para a gente lembrar do latim aí, né? Consumação se daria com um simples contato entre o agente e a coisa alheia. Na teoria da amócio ou apreensio, tem a consumação quando a coisa subtraída passa ao poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, ou seja, ele não precisa ter posse mansa e pacífica. A teoria da Blácio coloca que a consumação se dá quando, depois do agente se apoderar da coisa, ele desloca para outro local, já, né, dentro da ideia de manter uma posse mansa e pacífica, e de forma semelhante, né, mas ainda mais exigente, a teoria da Elácio diz que para a consumação a coisa deve ser levada ao local desejado pelo agente para ser mantida a salvo, ou seja, concretizando todo o plano dele. Vou tirar a coisa daqui, vou levar lá para a minha garagem, vou furtar o carro, vou levar lá para a minha garagem, vou furtar o som do veículo e vou levar para a minha casa. Então, essas são as 4 teorias. Tem alguns doutrinadores que eu apontaria como minoritariamente que distinguem a amócio da apreensio, mas a grande maioria, inclusive, é o que mais nos importa, os tribunais superiores, eles adotam a teoria da amócio ou apreensio, eles colocam como uma mesma teoria, tá, pessoal? E aí, eu aponto aqui, né, que é essa teoria prestigiada pelos tribunais superiores. O STJ julgou em repetitivo, o Supremo já definiu por julgamento plenário, e com esse trecho acho que fica bem claro o entendimento dos tribunais superiores. O julgado do STJ em repetitivo remete ao entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, que fala, né, nesses termos, adoção da teoria da apreensio ou amócio. Considere-se consumado o delito de furto quando cessada a clandestinidade e o agente detém a posse de fato sobre o bem. O grande ponto de controvérsia era quando o agente se apoderava da coisa e fugia, e se conseguia prender ele em flagrante. Esse era o grande ponto de discussão. Ele não tem a posse mansa pacífica, ele foi, logo após a subtração, ele já foi perseguido e a coisa foi recuperada. Nesse caso, não há dúvida que há a consumação, porque não se exige a posse
mansa e pacífica, ele pode estar sendo perseguido, tá? Lembra aqui no roubo, né, que nós temos súmula também, a súmula 582, o repetitivo é do furto, e nós temos a súmula sobre o roubo, mas a lógica é a mesma, né? Consuma-se o roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível posse mansa e pacífica ou desvigiada. E aí chegamos no nosso caso concreto. Cleusa dizendo aqui que o Caio Tis só tem problemas civis, né? E nos manuais eles também circulam bastante, né, Cleusa? Mas nos de penal, né? Mas aqui, né? Eu não gosto muito de usar o Caio Tis, gosto de usar outros nomes aí. Então, no caso apresentado, pessoal, o que aconteceu? Vejam que, numa análise, né, mais superficial, sem conhecer a fundo a jurisprudência do STJ, eu acho que isso, inclusive, aconteceu, a grande maioria das respostas veio na linha da consumação do furto, nós chegaríamos a essa conclusão. O agente já tinha pegado o som e já estava dentro da mochila dele, quando ele foi preso em flagrante pelos policiais, ainda dentro do veículo, né? Então, basta ele se apossar, já está na mochila, consumado o furto. O problema é que o STJ, e aí a gente tem que conhecer, né, o precedente qualificado e também esses julgados que vão interpretando esse precedente qualificado. E o STJ tem um precedente recentíssimo da sexta turma da Lavra do ministro Schietti, que é uma referência, né, no direito penal, processo penal, muito respeitado, muito culto, né, um grande jurista, né? Ele invoca a teoria da motio apreensio para dizer, numa situação idêntica a que nós colocamos no caso concreto, que o furto foi tentado e não consumado. E aí, pessoal, o que ele seguiu? Ele seguiu a doutrina de Guilherme Nucci, que vai dizer que a remoção se dá pela teoria da amócio ou apreensio em dois momentos. O momento da apreensão e o momento do translado de um lugar a outro. Ou seja, alguma movimentação tem que ter. O amócio de loco in locum, né? Em latim, o amócio vem exatamente desse translado. Por isso que tem doutrinadores que distinguem as duas, mas os tribunais superiores aglutinam, prestigiaram a doutrina que coloca a teoria da apreensão junto com a teoria da amócio. Mas vejam que só ouvindo falar e só pensando no apossamento, a gente entenderia que o cara já colocou na mochila, já está consumado. Mas aqui, o ministro vai dizer, e seguindo a doutrina do Nucci, que entrou nesse detalhe, ele vai dizer, olha, ele pode até já ter pego a coisa, mas não houve nenhum tipo de translado, ele ainda está dentro do carro. Então, claro que tem questões de política criminal também, né, envolvidas, né, uma linha que eu diria mais garantista, dizer, não, o cara ainda está dentro do carro, ele ainda não se deslocou, vamos dar, né, uma colherzinha de chá para ele, aplicando-se, claro, a minorante da tentativa. E aqui, pessoal, o que o ministro vai dizer? O fato dele estar já com a coisa na mochila dele, dentro do carro, sem nenhum tipo de deslocamento, deve ser considerado na dosagem da minorante da tentativa. E aí eu lembro, a tentativa, como nós estudamos já, né, no programa Play, ela é uma causa de diminuição de pena e a dosagem entre 1/3 a 2/3 se faz de acordo com a proximidade do momento consumativo. A tentativa pressupõe o início dos atos executórios, o não exaurimento dos atos executórios, de um lado e de outro, né?
e que essa não consumação se dê por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui não há dúvida que é por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não se tem dúvida de que ele já iniciou o caminho executório, né, o iter criminis, em especial na fase de execução, mas a consumação não se fez possível porque ele ainda não tinha conseguido se mexer com a coisa. É esse o raciocínio que fez o STJ para daí dizer, olha, ele já estava muito próximo da consumação, de fato. Isso nós consideramos na dosagem da tentativa. E aí, trocando em miúdos, se ele está em vias de consumar, nós, com o critério adotado pela doutrina pacífica, pela jurisprudência pacífica, vamos aplicar a minorante no seu grau mínimo, porque ele já tinha percorrido bastante o iter criminis, bastante, em especial, a fase de execução, e estava em vias de consumar. Então, aplicamos a causa de diminuição de pena, o benefício para ele, no mínimo legal, de 1/3. E aí o ministro vai dizer que fato de já estar na mochila levaria, né, a essa conclusão quanto à aplicação da minorante. Então, pessoal, vou abrir o chat aqui para ver, realmente é, né, um precedente assim excelente para cobrar em prova, porque é o detalhe do detalhe, né, pessoal? E vai pegar a grande maioria aí de surpresa. A Gabriela aqui pergunta, professor, no caso, deixa eu só abrir aqui, professor, no caso, por exemplo, de uma empregada doméstica que coloca na bolsa joias da sua empregadora sem sair da casa, ainda seria uma tentativa de furto? Bem interessante, Gabriela, e a gente começa, né? A gente tem os parâmetros jurisprudenciais, as situações concretas que são examinadas. Se nós, né, considerarmos que o aspecto temporal, de algum modo, ele interessa, porque vejam que nesse caso concreto, o cara tinha tirado o som, colocado na mochila e em vias de sair, né? Quando ele foi pego. Mas há uma proximidade temporal da ação da colocação na mochila. Vejam, pessoal, que nesse caso aí da empregada é possível argumentar. Ela não tinha ido embora ainda, só estava dentro da bolsa. Excelente o exemplo, Gabriela. E assim, né, bem controverso também. Eu, particularmente, tenderia a distinguir desse precedente para dizer, não, não havia, né, digamos, e isso vai depender da prova, claro, do caso concreto. Eu já não sou muito simpático a esse entendimento do STJ, também abro parênteses aqui. Eu, particularmente, penso que seria melhor já falar na consumação. Mas o STJ adotou, então, isso que nos importa para fins de prova e para fins práticos também, mantendo uma coerência com outros casos semelhantes. Eu analisaria se ela recém tinha, de algum modo, colocado, né, digamos, né, a empregadora chegou no momento em que ela tinha colocado na bolsa dela as joias. Falaria em tentativa seguindo o mesmo paralelo. Agora, se já tinha colocado na bolsa dela e tinha levado lá para o local onde ela deixa antes de ir embora, para mim seria diferente a situação, tá? Então, aí eu falaria em crime consumado. A Cleusa dizendo, o professor Gerson diria que concorda. O professor Gerson, né, e argumentaria com certeza muito bem, defenderia bem ali a cliente dele, né? Então, pessoal, a gente vê desdobramento sempre quando tem análise desses casos, né, bem particulares, a gente começa a traçar paralelos. Eu diria, Gabriela, que se ela, então, no quarto da empregadora, acabou de colocar na bolsa, haveria tentativa. Mas, se já tivesse levado lá para o local, teria havido translado, que nesse caso do furto dentro do veículo não tinha acontecido, tá? Então, é um aspecto que eu acho que é central e pela própria fundamentação do ministro se vê que esse aspecto foi relevantíssimo para o reconhecimento da tentativa. A Gabriela colocando, né, que colocou que eu não respondi, mas achei que seria consumado, né, pensando nesses casos, e realmente era um caso bem pegadinha, tá? O Antônio aqui, o professor está discordando do eminente ministro Rogério, o professor pode.
quem sou eu para divergir do ministro, tá, Antônio? Na verdade, por isso que eu estou colocando o entendimento dele e raciocinando em cima. Não deixo de fazer, né, um raciocínio crítico, mas, né, claro, rendendo todas as homenagens ao ministro. E a Gabriela disse, sim, perfeito, no fato não houve o translado algum. Eu acho que esse aspecto é fundamental para entender o precedente, tá, Gabriela? Ele estava dentro do carro, tinha colocado na mochila já o som, mas não houve nenhum translado, que é aquele amócio de loco a locum, que diz, né, a doutrina citada pelo ministro. O Antônio coloca a questão de política criminal mesmo, a gente sabe que pesa na cabeça do juiz, né? Sempre esse tipo de aspecto, sobretudo em casos tão polêmicos. E aí, pessoal, finalizando, né, eu deixo aqui as nossas etapas de resolução, na técnica de resolução de questões discursivas, né, na elaboração aqui, em primeiro lugar, né, na resposta, começando por uma leitura atenta, que era um caso tranquilo, mas vejam que a gente tem que refletir bem, sobretudo se a gente não estudou o precedente, se a gente não conhece, né, o brainstorm para a gente despejar tudo que diz respeito a esse caso. A gente tinha que lembrar das teorias sobre o momento consumativo e a gente vai soltando, né? Súmula 582 do STJ no roubo, para falar do furto do roubo, demonstrando conhecimento para o examinador. Temos que falar qual que foi adotada pela jurisprudência dos tribunais superiores. Se conhecêssemos esse precedente, claro que aí é a cereja do bolo, né? Enfim, no nosso brainstorm, para despejar o que a gente recorda relacionado ao caso, para então montarmos o esqueleto da nossa resposta, né? O nosso amiguinho aqui, para lembrar do nosso esqueleto da resposta, o nosso projeto arquitetônico da resposta, colocando, e aqui dá para seguir uma sequência lógica, né? A gente pode responder afirmativamente no caso, houve no caso furto tentado, e aí justificamos falando das 4 teorias, falando da teoria adotada pelos tribunais superiores, fazendo paralelo com uma informação adicional no roubo, né, que é a mesma teoria aplicada também ali, conforme o entendimento simulado, não precisávamos lembrar o número da súmula, claro, e por fim, citando o recente precedente do STJ, se soubéssemos, né, que é da 6ª turma, claro, quanto mais informação, melhor, mais conhecimentos demonstramos, e assim montado o nosso esqueleto, a gente executa a nossa resposta. Finalizando, pessoal, com os erros aqui mais frequentes. Primeiro, coloco alunos que não citaram as teorias sobre o momento consumativo do furto, os que não citaram nenhuma, ruim, né? Os que citaram só uma, também não atinge tudo que se esperava no espelho. Por outro lado, muitos alunos também que não citaram o magistério jurisprudencial, deram a sua opinião, citaram a doutrina, por vezes até citaram as 4 teorias, e muitos, claro, com uma consultinha, né, porque não é fácil lembrar, decorar, mas não referiram o magistério jurisprudencial. E, por fim, e foi o erro mais frequente nessa rodada, alunos que reconheceram o furto consumado. Deixa eu abrir aqui o nosso glorioso chat. A Cleusa disse, perfeito, Cleusa, essa questão sem conhecer a jurisprudência não dava para acertar. Realmente era muito difícil de acertar, Cleusa, e por isso que eu acho que é uma questão ótima para cobrar em provas, tá? Pois é, Cleusa, as provas, quando não caem em letra da lei, estão assim, exatamente, Otávio. E na redação jurídica, pessoal, trouxe aqui, né, a gente sempre compartilha alguns erros. Essa é uma daquelas frases que tem vários erros aglutinados que, né, para o examinador é ruim, claro que vai ter um desconto maior. Primeiro, vejam, foi adotado pelos nossos tribunais a teoria objetivo formal. Esse erro de concordância, quando o complemento não vem logo depois do verbo da oração, é muito comum, inclusive na prática. Foi adotada pelos nossos tribunais a teoria. A teoria foi adotada, a teoria é o sujeito da oração, tem que concordar com o verbo. O verbo, claro, tem que concordar com o sujeito. Em que deve se executar
O que, pessoal, aqui como pronome relativo, ele chama o que? Próclise, não ênclise. A ênclise é a regra, mas as exceções são muitas. Em que se deve executar, tá? É caso de próclise. No mais aqui, pessoal, tanto a jurisprudência do STJ quanto do STF adotaram a teoria da amócio. Vejam, se fosse tanto a teoria, tanto a jurisprudência do STJ quanto a do STF, ok, a gente tem dois sujeitos plurimo, teríamos adotaram concordância perfeita. O problema é quando a gente está tratando de a jurisprudência do STJ e do STF. Esse caso até daria até para discutir aqui, sobretudo porque tem o quanto, mas ainda assim, pessoal, chama atenção, o erro que eu vejo muito frequente é a jurisprudência do STJ e do STF pacificaram o entendimento. Não. A jurisprudência do STJ e do STF é sujeito singular. Esse caso até não tem o artigo, daria até para dizer que é um pouco de preciosismo, porque né, daria para argumentar né, que está subentendido a jurisprudência do STF por conta do comparativo. Era até um argumento, tá? Mas o principal que eu lembrei aqui de colocar é porque eu canso de ver esse erro. A jurisprudência, aliás, eu até achei que eu tinha colocado esse exemplo, mas enfim, eu vou selecionando alguns erros e depois eu coloco aqui no slide, né, uns 3 aí para a gente trabalhar juntos. E aí o exemplo clássico do erro é a jurisprudência do STJ e do STF entenderam que, não, a jurisprudência do STJ, do STF, do TST e do TSE e de quantos mais forem, é a jurisprudência. Então, o verbo terá que vir no singular. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Alheias à vontade do agente. Esse a ele é preposicionado, chama a crase. Na dúvida, mudem para o masculino. Circunstâncias alheias ao intento do agente. Circunstâncias alheias ao agente. Se chama o é porque tem um artigo, a preposição e um artigo. No masculino vai ser o e aí é o ao, né, pela aglutinação. Mas aqui nós temos um a, preposição, e um a, artigo. Alheias à vontade do agente. Então, é caso de crase, não poderia faltar nessa nossa construção. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa questão discursiva selecionada na rodada 19 de 2022. Temos agora, quem quiser participar, uma livezinha no Imagens, vai ser jogo rápido, porque também nós temos uma aula aí, 19h30, aqui no nosso programa Play. Então, a live vai ser curtinha ali. Quem quiser ter uma visão geral e das primeiras impressões sobre a Lei Henri Borel, nós falaremos ali no Instagram. Ok, pessoal? Um abraço, até daqui a pouco ali na aula do programa Play ou então na nossa live. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.